Lamentações, capítulo de número 3. Nós vamos pegar aqui, irmãos, o versículo 21, que vai falar assim, ó: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Ou como fala atualizado, né? Quero trazer à memória, mas essa memória parece que é a memória da cabeça, mas não é. Aqui fala o quê? Que a memória é no coração. Então não é lembrança do passado, uma coisa boa. Não é, amém? Então, me recordei no meu coração, por isso eu tenho esperança. Ou como fala atualizado, né? Quero trazer à memória. Memória essa não é cabeça, né? É coração. Ou aquilo que pode me dar o quê? Esperança. Então, como eu falei, então não é um momento bom do passado, não é nada disso, amém? Pode incluir, mas não é isso. Nós vamos ver o que é o alvo. Então nós vamos meditar aqui um pouquinho de muitas coisas que Deus mesmo coloca para o povo lembrar. Até na semana que vem, já adiantando a pregação, né? E aí todo mundo eu quero ver aqui de manhã, amém? Eu quero ver você e você de manhã aqui na Santa Ceia, de manhã. E uma das coisas que nós falamos aqui, Jesus pega o pão, pega o cálice, mas no resumo ele fala o quê? Fazer isso em memória, amém? Mas de novo, essa memória não é memória da lembrança, não é isso não, amém? É uma memória do coração, ou seja, é o meditar, é o lembrar, é o guardar, né? Então, a própria Santa Ceia já é em memória, ou seja, né? Não é memória no sentido de lembrar, de puxar na mente, deixa eu ver como é que é a história, não, ou seja, né? Meditando no propósito, entendendo, né, o porquê que eu estou fazendo isso, entendendo qual é o motivo de eu me entregar, entendendo porquê que, né, eu estou dando a minha vida, a minha carne, o meu sangue, e isso vai me dar o quê? Esperança, amém? Então Jesus é o motivo da Santa Ceia. Posso até fazer um outro propósito secundário, mas não é o principal é fazer isso em memória de mim. Então aqui fala, disso me recordarei no meu coração, não é na mente, é no coração. Por isso eu tenho esperança. E nós vamos agora lá para Êxodo. Irmãos, Deus, ele quando o povo saiu do Egito, nós vamos ver aqui a Páscoa também, sobre isso, ele queria que até o ano do povo começasse agora de uma forma diferente. E é para começar o quê? Com memória da libertação. Amém? Se você vai ver a Bíblia, aí o pessoal que fez a grade, né? Quem faz a grade não só para deixar o diploma na parede, mas coloca em prática. Não acumule conteúdo, acumule frutos. Amém? Quem fez a grade comigo no ano passado principalmente, vai lembrar disso. Lembra que o povo, Deus deu, né? Algumas festas para o povo, não é verdade? Hoje não tem mais que fazer isso, né? Era a festa dos tabernáculos, né? Que o povo morava em tendas, aonde lembrava o tempo que eles ficaram no deserto, na verdade. Tem a festa ali das trombetas, né, que começava ali a tocar as trombetas, que depois, mais tarde, seria ali a colheita. Tem várias festas que a gente for vendo isso aí, para o povo relembrar, amém? Né? E uma delas era o quê? Era a Páscoa, né? Era a festa da Páscoa, que começava antes com a festa dos pães asmos, ou seja, eram 7 dias sem comer pão com fermento, né? E também não nada fermentado, né? E aí então, no 8º dia em diante, como fala, né? Aí começava ali a Páscoa, que é isso aqui. Mas nós vamos ver que Deus queria tanto que o povo lembrasse da libertação do Egito, que o próprio ano deles ia começar diferente. Então o ano deles começa diferente, pastor. O nosso, digamos, né, o ano normal para nós todos, né, começa em janeiro, amém? Eles também começam em janeiro, mas eles têm, digamos, um outro ano, né, que para eles, digamos, é o seguindo o Êxodo, amém? Que começa mais ou menos ali entre março e abril, depende muito, amém? Só para você entender. Então vai falar assim, ó, Êxodo 12, versículo 1 vai falar assim, ó: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, olha só no 2:
esse mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Então, claro, até hoje eles comemoram, né, irmãos, aí, digamos, o ano secular, né? De dezembro virou janeiro, amém? Né? Mas tem o ano deles mesmo, que eles contam desde a época da Páscoa, como eu falei, que é mais ou menos ali entre março e abril, mais ou menos, né? Então quer dizer, irmãos, que aquele dia que o povo ia sair do Egito, para eles, naquele momento em diante, seria o primeiro dia do primeiro mês. Então é legal, né, irmãos, que o povo não deixou apenas o Egito para trás. Até a contagem dos anos, eles começaram de novo. Né? Seria o dia 1º do primeiro mês. Que legal, né? Então, quando Deus tirou o povo do Egito, irmãos, até a forma de contar o tempo, Deus falou assim, ó, vocês vão mudar. Agora que vocês saírem do Egito, vai ser o primeiro dia do primeiro mês. Que legal, né? Então, quer dizer, vocês vão comemorar o ano novo diferente. Porque o ano novo de vocês vai começar com lembrança. E qual é a lembrança? Vai começar com a lembrança que eu tirei vocês do Egito. Que legal, né? Então depois vai falando aqui mais algumas festas, mais algumas coisas, orientações. E aí no versículo 14 vai dizer assim, ó. 14. E esse dia vos será por memória. Mas de novo, irmãos, não é a memória da cabeça, da mente. Não é lembrar um fato, uma coisa que aconteceu boa. Amém? Não é isso. Amém? Mas é o quê? É o que significa aquela saída do Egito, né? Então, esse dia vos será por memória, e celebrá-los-ei por festa ao Senhor. Você viu? Já começar o ano novo com festa. Mas não, a festa não é porque o ano estava começando. Era lembrando que o ano começou depois da saída da escravidão. Então, olha que legal, né? Celebra por memória tal. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Depois você vê que Deus vai dar ali a indicação da Páscoa, né? Que hoje os judeus comemoram a Páscoa, né? Mas que para nós hoje depois virou o que, irmãos? Do pão e o cálice do vinho, ou do suco sem fermento, virou o que? A Santa Ceia. Mas não é a mesma coisa? Jesus falou, fazer isso em memória de mim. Então você vê que ainda, sempre que nós participamos da Santa Ceia, ainda é em memória. Em memória o quê? Da obra que ele fez, da onde ele tirou, da escravidão. Olha que legal. E Deus falou assim, vocês vão fazer festa. Amém? Então, quem acha que o povo de Deus, às vezes, é um povo, né? Falei, uma coisa é ser zombaria, outra coisa, irmãos, é ser imaturo. Isso aí, né? Tem que tomar vergonha na cara e ser homem e ser mulher. Não é isso que eu estou falando, né? Mas Deus queria o povo se divertindo. Amém? Não era uma festa de luto. Não era um velório. Não era o povo ficar quietinho. Não é verdade, não é verdade? Então, se você vai pegar, irmãos, qual é o maior dos livros da Bíblia? Salmos. Amém? E Salmo era o quê? Era a harpa cristã deles. Amém? Né? Porque tinha música, tinha também alguns salmos de lamento, mas não era só não. Amém? Né? É música, então sempre esteve associado muito com comemoração. Você acabou de ler lá, eu vou voltar depois lá em Lamentações depois. São 5 capítulos, se não me engano, 5 ou 6. Sabe o que Lamentações originalmente era, irmãos? Uma música. Meu pai amado, pastor, como é que decora? Diz tu que decorava o faroeste caboclo e hoje não sabe nem o Salmo 23 decora. Né? Cantava o faroeste caboclo até de trás para frente. Hoje não sabe nem o Salmo 23. Que vergonha, né? Então era uma música. Então sempre estava associado. É para fazer festa. É para virar o ano fazendo em memória. E é para fazer em festa. É para comemorarem. É para vocês lembrarem do Egito. É para vocês lembrarem de onde tirei vocês. Já é para uma geração passar para outra essa festa. Amém? Claro, hoje nós não precisamos mais fazer essas festas que eles fazem, né? Mas digo assim, o significado delas depois se cumpre em Jesus, né?
Exemplo, a festa dos tabernáculos, hoje nós comemoramos Jesus, porque ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Entendeu? Tudo se cumpre em Jesus, né? Mas a Santa Ceia nós fazemos em memória do Senhor. Nós comemos um pão de verdade, bebemos um sangue, né, que é o vinho, né, de verdade. Amém? Em memória. Então é uma atitude física mesmo, mas que vem da memória. Amém? Olha como é bonito, né? Por isso que o pastor fala, anote a palavra de Deus. Você está aqui, Deus falou contigo, anota. Pessoa diz, primeiro tem pessoa que chega atrasada, depois quer ficar aqui 3 horas de atendimento. Eu tenho mais o que fazer, não fico. Eu vou honrar quem chega cedo, não é verdade? E segundo, tem pessoa que também que eu não gosto mesmo, fica assim, ó. Não traz um caderno, não traz um livro, não anota nada. Não. Que inveja dessa memória, hein? Barbaridade. Irmão, se hoje meio-dia te ligar, o que o pastor pregou? Não sei. Agora, se o pastor fala uma coisa que a pessoa acha que está errado ou não gostou, irmão, 2035, quando eu lembrar, vai dizer, eu não entendi que pastor vai lá. Não é verdade, moço? Aqui não, graças a Deus, né? Mas lá no Japão, bastante. Né? Misericórdia, irmão, tem que anotar. Então nós temos que ter esses costumes de guardar na memória. Amém? Tem gente que não sabe nem quando foi o dia que você bateu nas águas. Não lembro, pastor, quando foi o dia. Barbaridade. Né? Quando foi o dia que você foi para o Espírito Santo? Não lembro, pastor. Que coisa, né? Deveria lembrar. Você comemora aniversário, por que não comemorar também essas coisas, né? O dia que você se entregou a Jesus, né? O dia que o Espírito Santo veio e batizou você. Amém? Não precisa fazer festa, mas é uma memória. É uma coisa que eu tenho que ficar gravada em mim. A mesma coisa é a pregação, né? Não confia na memória natural. Pega e anota. Acho que o pastor falou uma palavra ali, 25 palavras. Uma me chamou a atenção, uma frase. Amém? Anota. Aquilo eu vou guardar para memória. Amém? Aconteceu muita coisa, irmãos, na história da Bíblia. Mas nem tudo foi registrado. Amém? Mas aquilo que foi registrado, lembra que nós falávamos semana passada? Deuteronômio 29, 29? As coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para todo o sempre. Então não era uma festa, irmãos, para ficar no passado. A festa dos velhos. A tradição dos velhos. Não. O que ele fala? Esse dia vos será por memória. E vós e celebreis por festa ao Senhor. Não era tristeza, era festa. Nas vossas gerações o celebrareis por um estatuto perpétuo, ou seja, né, até o fim. E aí depois vai um pouquinho para frente, né, vai falar aqui no versículo de número 25. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, que era Canaã, amém? Como tem dito, guardareis este culto. Ou seja, essa ordem foi dada antes da saída do Egito. Amém? Mas quando eles entrassem em Canaã, o que, irmãos? Era para continuar celebrando a Páscoa. E se você vai estudar, e aí o pessoal da grade de novo, né? Espero que lembrem disso. Uma das coisas que fez o povo perder a terra prometida, o quê? Que eles não celebravam mais a Páscoa. Que coisa, né? Não celebravam mais a Páscoa. Não só a festa em si, né? Ou seja, tudo que se, né, não celebravam mais. Que coisa, né, moço? E aí, muito sério isso aí. Então ele falou aqui, ó, entrou lá na Canaã, é para continuar comemorando a Páscoa. Lá na bênção, né? É para vocês lembrarem de onde Deus tirou vocês. Amém? Mas é para lembrar com festa, né? Aí o 26 vai falar assim, ó, e acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem, que culto é este vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Entendeu?
Vou falar, trazer a memória não é a memória da cabeça, um fato, uma história, uma coisa boa, mas é o quê? É quem gerou aquele fato, quem trouxe aquela libertação, amém? Olha que coisa, né? Aí depois no finalzinho fala assim, então o povo inclinou-se e adorou, amém? Mas infelizmente depois você vai ver, quando o povo se desviava, o povo não comemorava mais as festas do Senhor. Hoje nós não temos mais que comemorar, volto a falar, porque tudo se cumpre em Jesus, né? Mas até eles comemorar, eles deveriam, não, e infelizmente nem Canaã não entrar depois, né? Quando entraram, muito depois pararam. Agora um pouquinho para frente, irmãos, em Josué. Josué é fácil de achar, né? Josué número 4. Aqui nós já vamos avançar, né, uns quase 50 anos da história aí. E o povo vai entrar em Canaã agora. Meio que toda aquela parte da murmuração, tal, não vou pregar sobre isso, né? Agora Josué, Caleb, que eram os mais velhos, né? Eles estavam entrando junto com os mais jovens. E que aconteceu o que, irmãos? Para sair do Egito, Deus fez a abertura do Mar Vermelho. Para entrar em Canaã, Deus fez a abertura do Rio Jordão. Não é verdade? Claro, não se compara com a grandeza do mar, né? E aí então, depois você pode ler, mas nós vamos ver que quando eles entrarem em Canaã, Deus vai mandar fazer uma coisa. Deus vai mandar fazer um memorial. Amém? Deus vai mandar fazer um memorial. Olha só, Josué 4, vamos ler? Do 1 em diante, fala assim, ó. Sucedeu, pois que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes, dizendo: tomai daqui, do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar essa noite. Então, até, né, se você ver a história, né, os sacerdotes ficaram parados no meio do rio, né, a água que vinha de cima, tipo, que congelou ali, né, e a outra parte secou. É só você ali, só um detalhe para você, né? E aí eles ficaram parados até o povo atravessar com a arca, né? Então, ó, ali onde está os pés do sacerdote, pega cada um, vai ser 12 pedras, né? Uma pedra para cada tribo, né? Depois eu digo o que é para fazer, amém? Aí, né, o versículo 4. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes: passai diante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, né? Mas olha o motivo agora: para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: o que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim que essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Amém? Deus falou, lá em Canaã, vocês vão comemorar a Páscoa. Mas entrando em Canaã, vocês vão pegar depois ali, né? Quando aconteceu, 12 pedras. Depois você vai ler, irmãos, que na verdade o Josué, ali estavam os sacerdotes, levantou mais 12 pedras, né? Depois a água vem e tapou. Mas essas 12 pedras foi uma para cada tribo, como ali fala, né? E essa estátua aí, é como mais ou menos hoje a gente passa, na verdade, numa praça. Se bem que hoje, né? As praças não são tão bem cuidadas, né? Misericórdia. Mas às vezes tem uma praça que tem um fulano de tal, o nome dela não é verdade? Ou tem praça que tem até uma estátua, né?
exemplo, lá em São Paulo, até perto da sede lá, tem a rua chamada Direita. Não sei se é proposital, né? Aí na rua chamada Direita tem uma estátua do apóstolo Paulo. Não sei como é que tirar a foto dele, ninguém sabia como é que era, né? Mas tá lá. Não é verdade? Então não é para adorar, amém? Exemplo, você vai numa praia, exemplo, aqui é a nossa avenida, na verdade? É a Avenida Presidente Getúlio Vargas. Ou seja, isso é um memorial. Né? Deixa a parte histórica de lado aí, senão a gente vai começar a debater, né? Mas é um memorial. É que é Presidente Getúlio Vargas, sei lá quem quer, né? Mas é uma pessoa que, no caso aqui a avenida, é um memorial, amém? Ou seja, é uma lembrança que quer nos remeter a alguma coisa. Nem sempre é boa, né? Mas, enfim, mas depois a gente acaba não... Mas eles não, né? Essas pedras aqui é para quê, pai? Olha, isso aqui é para enfeite. Não, vocês vão contar o milagre que aconteceu. Vocês não provaram disso, porque era a próxima geração. Vocês não provaram disso, vocês não viveram isso. Mas olha, vocês vão saber. Então tinha também essa parte de ensinamento. Amém? Por isso das festas, das músicas. Tem várias outras pessoas que levantaram aqui o memorial, né? Porque não precisamos fazer isso, mas, ou seja, Deus sempre dá um propósito, entendeu? Então quando a palavra fala, quero trazer a memória o que pode me dar esperança, não é uma época boa da tua vida. É quem te deu aquela época boa. Amém? Não é uma situação legal que você viveu. Não é isso. Mas é quem te deu aquela situação legal. Então não é o momento, mas é quem te proporcionou aquele momento. Entendeu? Ah, pastor, uma época muito boa da minha vida. Amém. Mas não é a época, mas é o quê? É quem te deu aquela época. Amém? Depois eu vou pregar mais sobre isso. Vamos mostrar na Bíblia. Só que como eu falei, irmãos, às vezes lembrar até de uma coisa, momentos bons, mas esqueci de quem proporcionou. Bons, falando ruim, né? Nem se fala, né? Mas dos bons, às vezes pode deixar a pessoa paralisada para algo que Deus quer para ela. Estava em Josué 4, um pouquinho para frente aí, irmãos. Josué capítulo 1. Olha só. Josué 1, porque Deuteronômio, né, irmãos, que vem antes, acaba com a morte do Moisés, né? Moisés não entrou em Canaã. Então o sucessor seria Josué, amém? O final de Deuteronômio acaba com 30 dias do povo de luto. Eu acho, irmãos, que 30 dias deu para chorar, né? Só que passou os 30 dias, irmãos, e ficou por isso mesmo. Claro que não é fácil perder uma pessoa, só que assim, ó, a vida tem que seguir. Amém? Ainda mais um homem como Moisés, que estava com Deus no céu, descansando, capaz de ele ficar, irmãos, tristes, falar assim, ô Josué, eu tenho que chorar por vocês. Amém? Então, como uma pessoa querida nossa parte com Jesus, se ela pudesse abrir o céu e falar assim, para de chorar, eu é que tenho que chorar por vocês. Não é verdade? Então, chegou uma hora e disse, ó, vida para frente, meu amigo. Essa coisa de ficar remando, né? Tem uma hora que tem o quê? Tem que ir para frente, não é verdade? Tem que ir. Né? Essa dor, essa perda, essa coisa, isso é diabólico, a pessoa fica amarrada. E aconteceu isso com o povo. Passou os 30 dias... Deus falou assim, o povo não vai se mexer. Josué não vai acordar. Eu vou falar com ele. Amém? Então, para te mostrar como uma coisa boa também te faz ficar paralisado. Só que não tem que estar o foco naquela coisa boa ou naquela pessoa boa. Tem que estar em quem te proporcionou. Olha só. Josué 1, versículo 1. Amém? Fala assim, ó. E sucedeu depois da morte de Moisés. Mas como eu te falei, se você vai ver Deuteronômio, ali o finalzinho dele, já passou mais de um mês, irmãos. Amém? Então esse depois da morte de Moisés, irmãos, era mais de um mês depois. Amém? Mais de um mês depois. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, o meu servo, é morto. Deus falou, tu entendeu a realidade? Ele morreu, ele não vai retornar mais. Acabou.
aquele grande homem Josué que tu conviveu com ele, passou o tempo dele, ele morreu. Amém? Não, é Deus falando. Se isso aqui é ser insensível, né? Mas olha só o que Deus fala agora: levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém? Ou seja, agora Josué, Deus já tinha chamado ele, né, para ser o sucessor. Agora tu não vai mais ser servo de Deus, agora tu vai ser servo de Deus. E ó, levanta, tu vai passar esse povo e com o povo vão passar a terra que eu prometi. Amém? Deus falou assim, ó, não fica lembrando do homem que foi bom. Fica lembrando, tanto que depois você pode ler, né, irmãos? Deus fala, olha, eu vou ser contigo como eu fui com Moisés. E não começa a falar muito isso? Né? Ser forte, ter bom ânimo e tal. Então ele começa a lembrar, tipo assim, ó, a minha bênção não estava limitada ao homem, o homem passou. Agora você vai ser o líder com o povo que eu vou entrar em Canaã. Amém? E entrou e foi uma das gerações mais fiéis que teve a Deus. Depois começou a desandar o negócio, né? Aí vai entrar no livro de Juízes, no caso. Mas, enfim, para ver como uma vez algo bom também deixa a pessoa amarrada. Quando ela esquece que aquele algo bom não é a pessoa ou as pessoas, mas é quem? Quem? Deus, né? Que foi quem usou aquelas pessoas. Não tem problema, não morreu. Eu vou falar, saudade eu tenho de quem morreu. De pessoas e situações boas que eu vivi, eu tenho boas lembranças. Mas eu não vou ficar aqui, porque não para, não. Chega uma hora, entendeu a realidade? Saudade. Saudade eu tenho de quem morreu. Que eu não posso mais ver, a não ser que a pessoa for para o céu, né? Eu também vou um dia, né? Mas saudade eu não tenho de quem está vivo. Da emoção. Eu não tenho. É mais ou menos se você que é pai, você que é mãe, não é verdade? Teu filho está um pouquinho maiorzinho, uns estão até adulto. Você não fica toda hora lembrando de quando era bebezinho? Sim ou não? Ih, meu Deus, só um. O resto é tudo Hello Kitty. Abre a boca aí, irmão. Quem tem filho não lembra? Não é verdade? Mas por que, irmãos? Pastor, e botava roupa. Uns tem até foto, não é verdade? Hoje, né, antigamente se dava valor às fotos que, né? Ou era 12, era 24, quem tinha dinheiro comprava de 48. Torcendo para não sair os olhos vermelhos e não queimar o filme, não é verdade? As pessoas valorizavam muito mais. Hoje, né, um clique você tira 1000 fotos, não posta às vezes nenhuma, e às vezes deixa lá só tutoriado no celular, né? Mas antigamente se tirava muito mais fotos, se imprimia, na verdade. É saudade. Mas não é, como eu vou dizer, é uma boa lembrança. Amém? Né? Pastor, que boa lembrança quando eu pegava aquele gurizinho, aquela menina no colo. Mas é o crescimento normal, ninguém vem ao mundo para ser bebê para sempre. O normal é a maior parte da nossa vida ser uma vida adulta. Deus não criou Adão e Eva bebê, Deus já criou adulto. Né? Então o normal da vida é o quê? São adultos, né? Então quer dizer, a gente já sabe disso, né? Mas não fica ali amarrado, amém? Fica ali amarrado, não, porque, com todo respeito eu falo isso. Quanta gente, irmãos, que às vezes tem um filho com problema para caminhar, que daria tudo para ver ele saindo do colo ou saindo da cama. Com respeito eu falo isso. Né? Quanta gente às vezes tem um filho, uma filha com um problema, que realização que seria, né? Ver aquela criazinha crescendo normalmente. Não é verdade? Então, a vida é assim. A vida é assim. Mas nós temos que fazer o como eu falei, né? Falei assim, por que o irmão não traz mais a família na igreja? Já faz 2 domingos que a família não vem mais de manhã. Vem de tarde. Não, de manhã é primícia. Por que a irmã ou o marido não está vindo? Está trabalhando, ok. Tá, mas e durante a semana? Folga, não tem mais folga durante a semana? Não, tu fica tipo assim, sabe? As pessoas vão perdendo a esperança, porque elas vão esquecendo o quê? Quem é que dá esperança? Amém?
Então, às vezes, vou falar, coisa ruim você nem tem que falar, né? Mas, tipo assim, a coisa boa, às vezes também amarra a pessoa. Coisa boa também amarra. Ah, pastor, lembra quando eu tinha aqui 10 no grupo do louvor? Por que tanto não te consagra como líder e não levanta 11? Aí você fica amarrado. Na época que tinha não sei quem, não sei o que lá. Por que hoje você não se consagra como líder e você não levanta novas pessoas? Amém? Ah, porque eu lembrava da época, não sei o que lá. Por que você não é o responsável por fazer essa época? Saudade, eu tenho de quem morreu. De pessoas e coisas boas, eu tenho lembranças. Ah, não sei o que. Volto a fazer. Amém? Eu volto a fazer. Não é verdade? Então quer dizer, entendeu? Às vezes uma coisa até boa amarra a pessoa, porque ela esquece, né? Que Deus que deu, né? E Deus estava ali. Eu amo, não precisa nem falar, né? Josué não foi perfeito, mas foi um grande homem de Deus. E essa geração aqui foi uma das mais maravilhosas que já andaram com Deus. Amém? Geração maravilhosa. Geração maravilhosa. Ouviram o recado de Deus. Amém? Então Deus não foi insensível. Falou, tu entendeu que já faz 30 dias que ele morreu? Eu sei que tu viveu 40 e poucos anos ao lado dele. Mas deu para entender que agora a vida segue? Hoje está 30 dias em prostrado, agora tu te levanta e vai viver. Segue sem Moisés. Porque o Deus de Moisés agora vai ser contigo. É só você ler o capítulo 1, Deus fala o tempo todo isso. Amém? E aí, pastor, aí um pouquinho para frente, 1 Samuel. Aqui também nós vamos ver um homem que não estava indo para frente por causa de um aparente fracasso dele. Se bem que não foi ele que fracassou, né? Mas 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, versículo 1. Amém? O Samuel, olha só. 1 Samuel 16, 1. Então disse o Senhor a Samuel, até subi na minha Bíblia, ó. Até quando? O que ele fala? Até quando? Deus falando assim, ó. Deu, meu amigo? Deu? Deu, Samuel. Agora é contigo. Até quando? Até quando terás o quê? Dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Então eu falei, isso aqui é um aparente fracasso, mas o fracasso não foi de Samuel, na verdade. O fracasso foi do Saul, amém? Começou muito bem, acabou muito mal. Não basta ter sido uma bênção, tem que permanecer, né? Mas o fracasso não foi dele, entendeu? O fracasso foi de Saul. Mas ele ficava lá, ele falou assim, ô Samuel, me responde uma coisa, até quando? É quando ele fala assim, deu? Chegou? Deu? Vamos virar a página? Até quando? Tu entendeu que não é mais para te ter pena dele? Tu entendeu que eu rejeitei ele, que ele não vai mais ser rei? Ele continua depois na posição de rei, entendeu? Mas não com a unção, amém? Deu para entender? Tipo assim, né? Ele, volto a falar, o fracasso não foi dele, né, moço? O fracasso foi do Saul. Mas ele estava ali amarrado naquele fracasso. Ah, porque eu fiz assim, porque não sei o que, porque não sei o que. Eu falei assim, deu? Deu? Parou? Até quando? Amém? Então isso me ensina o quê? Que até num aparente fracasso que eu tenho que parar o quê? Eu falo assim, até quando tu vai ficar aí se achando coitado? Deu? Ah, porque eu fiz uma coisa e falhou e deu errado e não sei o quê. Tá, deu? Deu? Parou? Até quando? Amém? Todo mundo aqui, antes de aprender a caminhar, caiu, não caiu? E depois que você veio adulto, você nunca mais tropeçou? Bem menos, obviamente, né? Eu aqui perna comprida, eu e o Brian entendemos. Tá? Bem menos. Mas você nunca caiu? Pastor, o feio não é cair, o feio é cair na frente de todo mundo. Os muito amigos, né? De vez de dar amor, né? Dão risada, misericórdia, né? Tem uns que dão risada depois do cinema. Mas, enfim, e aí, moço?
Aí você ficou lá, nunca mais eu vou me levantar, tropecei. Eu lembro quando eu era criança, eu também caí. Pelo amor de Deus. Até quando? Você já parou. Deu. Amém? Aconteceu. É real. Só que eu não tenho mais a minha bênção sobre Saul. Eu não quero mais ele. Deu. Dá para entender a realidade de Samuel. Ou seja, né? Fracassou, errou. Mas vamos parar? Vamos deixar de coitadismo? Até quando? Amém? Olha que coisa, irmãos. Amém? Eu não vou negar que houve aquela falha, que houve aquele erro. Não vou negar, né, que eu fracassei. Amém? Mas eu vou ficar ali? Não. Amém? Deus fala, até quando? Tipo assim, eu já virei a folha. Vira também. Até quando? Mas olha como Deus vai falar agora, irmãos. Ele tem algo novo, amém? Olha só. Enche o teu vaso de azeite, né? A pessoa fala chifre, porque é mesmo chifre, né? Enche o teu vaso de azeite e vem. Amém? Tipo, né? Se renova agora, né? Pega essa vasilha, né? Se enche agora do Espírito Santo, da palavra, do propósito e vem. Amém? Olha que coisa linda, irmãos. Né? E vem, e o que mais? E enviar-te-ei a Jessé, o belemita. Olha que Deus fala, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. De novo, tu viu? Ele é ancorado no rei Saul. Deus fala assim, tira a lembrança do rei Saul e traz à memória o rei dos reis que levantou Saul como rei. Porque agora ele vai levantar Davi como rei. Glória a Deus. Amém? É isso, irmãos. Trazer à memória não é ficar ancorado a uma coisa muito boa. É lembrar quem te deu aquela coisa boa. E ainda que eu fracassei, pastor, Deus chega. Deus fala, agora vem, enche e faz o que? Um recomeço. Não precisa nem falar, né, irmãos? Que Davi, comparado com Saul, também não foi perfeito nos dois, né? Mas não precisa nem se comparar. Realmente a glória da segunda casa foi maior do que a primeira. Amém? Quantos aqui, pastor, quando acabou o meu namoro, ou quando eu não fui correspondido, que às vezes nem namoro não foi, depois apareceu uma bênção na tua vida. Pastor, eu achava, né? Misericórdia, né? Isso eu digo no passado, na verdade, irmãos? Talvez você não tenha casado com a primeira pessoa que você namorou. Talvez você não tenha casado com a primeira pessoa que você gostou. Ainda mais gurizada, né? Eu falei, meu Deus amado, guri, coisa séria, né? Eu lembro desde a creche até no final do colégio, cada ano eu gostava de uma guria. Mas que eu digo assim, gostar, né, amor? Tipo assim, não é prostituição de posição. Gostar, sabe? Que bom, amém? Ufa, né? Era por meninas, glória a Deus, né? Hoje em dia as coisas do mundo, o jeito que anda, né? Olha como ela é inteligente. Eu gostava de guria inteligente. Claro, tirou 10 na prova, já brilhava o olho. Todo mundo aqui teve um amor assim, não é verdade? Talvez a maioria aqui não casou com a primeira pessoa que namorou, ou não, nem namorou com a primeira pessoa que gostou. Ou a pessoa gostou de ti, tu disse não. É verdade? Pastor, solteiro por opção dela, que não me quis. E depois, não passou o tempo? Depois você casou, amém? Aí se errou de novo, o azar é teu, não é isso? Não, agora é júri no chão, né? Mas tipo assim, glória a Deus. Hoje eu vejo como Deus estava cuidando de mim. Que até num aparente fracasso, na verdade o que? Era um livramento. Amém? Você não fica remoendo. Ou seja, nem as fotos não guarda mais, né? Acabou, passou. Joga no lixo. Né? E para terminar, vamos voltar lá então para Lamentações? Vamos voltar a lamentar? Não, pastor, sai fora. Voltar para o livro de Lamentação. Vamos voltar para as lamentações. Pastor, tá cara a picanha. Prometeram que a picanha ia ser o preço do café e cumpriram, pastor. Baixou a picanha? Não, aumentou o café. Deixa quieto, depois, né? Porque Deus... não pode falar que a picanha mais de dia. Deve ser fresco.
né? Misericórdia. Você é frescor, não pode nem fazer brincadeira, né? Às vezes eu brincava com o irmão falando errado. Não, já pode ser ministro. Eu sei que ele está falando errado propositalmente, né? Já pode ser, né? Tem um neurônio e meio funcionando, já tem um cargo. Aí uns não curtiram. Por quê? Não gostou? Eu curti sim, botei pá. Mas eu estava brincando que tá falando errado, né? Porque hoje em dia tá feio o negócio, né? Misericórdia, Jesus amado. Né? Deixa quieto, senão eu vou falar coisa demais em cima do altar. Mas assim, ó, tem coisas que você vai ter que lembrar. Pastor lembrava. Às vezes você vai evangelizar muito gente desviada, né? Eu fui líder do coral da igreja. Tô pouco me lixando porque tu foi, deixou de ser. O diabo foi arcanjo, foi querubim no céu. E daí? Né? Porque eu fazia isso, eu ia para tal cidade, tinha tantas pessoas, eu treinava. E eu com isso. O diabo morou no céu antes de ser demônio. Adiantou alguma coisa? E a pessoa fica amarrada naquilo ali, não é verdade? Mas falei, irmão, para com isso. Volta, não para o coral. Talvez nem te queira mais, né? Mas volta para o Deus que te chamou para o coral. Amém? Talvez não vai ser colocado na posição, porque às vezes depende da situação, né? Não tem como remediar o ministério, né? Mas o mais importante do que? É estar com Jesus, amém? Às vezes tem irmão sentado, eu fui obreiro, por que não é mais? Se tu fosse benção, tu continuava na obra. Ou é uma benção Deus ter tirado da obra, então glória a Deus que tire mesmo, né? E fica se amarrando, para com isso. Toma vergonha de dizer, eu vou crescer com Jesus, amém? Todo mundo aqui, irmãos, glória a Deus, a maioria dos lugares que eu passei como pastor, ministro, obreiro, a maioria, glória a Deus, eu posso falar que Deus deu sucesso. A maioria. Hoje são igreja e tal. A maioria. Mas teve lugares nos que não foi para frente. O senhor fracassou? Eu fracassei. Deus não. Amém? Aí Deus mandou outra pessoa para lá e o trabalho cresceu muito mais. Amém? Por que ele não me usou? Não sei. Talvez eu não deixei. Mas o Deus que estava lá usou o outro e abençoou, meus. Mas agora também é triste quando é o contrário, né? Você lembra daquela igreja que tu pastor, o outro lá fez divisão, aprontou. Eu falei, meu Deus, aquela igreja dava 200 pessoas domingo de manhã. Jesus amado, você fica triste, né? Meu Deus do céu, que coisa séria, né? Então, todo mundo já fracassou alguma coisa, né? Pastor, já foi demitido. Para mim, quem é demitido, mas depende do contexto, é fracasso, porque a empresa não conseguiu te segurar mais lá. Talvez não te achou tão relevante. É verdade. É corte de gasto. Funcionário bom, a pessoa dá um jeito, na verdade. Fracassou. Talvez 1, 2, 3. Amém? Mas depois você não pegou naquele emprego, pastor? Era aqui que eu queria estar. Deus é bom para mim. Amém. Às vezes a pessoa ficou a vida toda naquele lugar. Amém? Ou até abriu um negócio e fracassou, depois abriu outro, fracassou, né? E abriu outro, fracassou. Aí naquele lá, abriu e prosperou. Glória a Deus. Amém? Lembra dos fracassos, faz parte. Amém? Mas aquilo não me amarra mais. Eu me enchi e diz, eu vou viver o novo que Deus tem para a minha vida. Glória a Deus, né? Ainda falando do Samuel. Vamos voltar? Voltou para a lamentação? Não voltou a se lamentar, né? Não. Lamentações 3:21, né? Que fala no atualizado. Quero trazer à memória o que pode dar esperança. Não é o fato, nem as pessoas, nem o momento. É Deus. Aí no 21, né? No corrigido fala. Disso me recordarei no meu coração, por isso tem esperança. O que eu vou me recordar, irmãos? O 22 fala o que deve ser. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações, irmãos, Deus deu para Jeremias escrever. Eu falei, é uma música, né? São 5 capítulos de música, é uma música, né? Lembrando da queda de Jerusalém. Amém? Mas ele não estava apenas lembrando do que Jerusalém foi. Ele estava lembrando do Deus, quem é o Deus de Jerusalém. E é isso que me dá esperança, porque a misericórdia dele não tem fim. Um dia vai ter fim, pastor? Um dia Jesus vem como juiz, irmãos.
Não é verdade? Mas então por que já não aproveitar essa misericórdia, né? É a primeira coisa. Que mais? 23. Nova ação cada manhã. No caso, a misericórdia, né? Aí fala, grande é a tua fidelidade. Então o que me traz esperança, pastor? É que a misericórdia dele é grande, né? E que a fidelidade dele também é grande. Amém? Ele é fiel ao que, pastor? A palavra dele, ao propósito dele, a promessa dele. Ele não era fiel a Moisés, o homem, ele era fiel ao chamado que ele deu para Moisés. Moisés morreu, já tinha um sucessor que era o quê? Que era Josué. Ele não era fiel a Saul, o homem. O homem foi infiel, ainda ficou 15 anos no trono sem a unção. Ele não caiu de hoje para amanhã, né? Mas ele é fiel ao propósito dele. E por amor ao povo, ele levantou o quê? Davi. Quando Deus ama um povo, Deus levanta um homem. De Deus. Para revelar para aquela pessoa. Estou pregando nas quarta-feira, né? Você que não vem quarta-feira, começa a vir quarta-feira. Estou pregando nas quarta-feira. Quando Deus ama um lugar, Deus bota um homem dele lá. Homem em sentido geral, né? Homem ou mulher. Amém? É um padrão bíblico. É só ler. Né? Então, é a fidelidade. Que mais? E aí, para terminar. A minha porção, a minha herança é o Senhor. Diz a minha alma. Viu? Não é a minha cabeça, o meu cérebro natural lembrando de fatos. Não, é o meu coração. Então essa memória não é a da cabeça, é a do coração, é a reflexão, né? A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Ou seja, o que é esperar? Eu terei esperança. Então, entendemos que não é a situação e nem a pessoa boa que você viveu que você tem que lembrar para te dar esperança. Não é a situação, mas é Deus que te fez passar ou conhecer aquelas pessoas. Amém? Mas eu não posso ficar amarrado, igual estava o Josué e o povo. E ainda que se eu fracassei, se bem que Samuel ele não fracassou, né? E eu errei, pastor, como eu falei. Antes de aprender a caminhar, eu caía. Depois que eu virei adulto, nunca mais eu tropecei. Bem menos, né? Mas tropecei. Né? Quer dizer, mas eu aprendi a me levantar. Amém? É assim, com Deus eu vou me levantar. Não vou fazer de conta que não houve aquele fracasso. Mas eu vou dizer, aquilo foi um aprendizado com Deus. Agora eu vou me encher e vou buscar um novo Deus. Porque Ele é misericordioso, Ele é fiel e Ele me dá esperança. É isso que tem que estar não na minha mente apenas, mas principalmente aqui no meu coração. Amém? Então eu vou parar aqui. Deus abençoe você de casa.